E temos bomba atômica! Olha só, ontem o André Mendonça surpreendeu muita gente ao mandar prender aí o Vorcário do Banco Master e outros ligados a ele. Aí muita gente ficou falando, pô, será que o André Mendonça mudou de lado? Será que aconteceu alguma coisa? Pois não, não pense que isso aconteceu. Nem a Polícia Federal Lavajatista, nem o André Mendonça mudaram de lado. Inclusive, agora ficamos sabendo que tem uma briga aí do André Mendonça com o Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet, e com o Diretor-Geral da Polícia Federal. O Diretor-Geral da Polícia Federal que agiu-se conforme os interesses da extrema-direita ao fazer um relatório contra o Toffoli e dizer que estava preparando um relatório contra o Alexandre de Moraes e mandar ali nas mãos do Fachin, que tirou o Toffoli do caso e colocou com o lavajatista aí, André Mendonça, e que deu... A primeira coisa que ele fez foi tirar acesso do Diretor-Geral da Polícia Federal à investigação, exatamente para não correr o risco dele fazer algum relatório contra o próprio André Mendonça, e aí deu acesso apenas à Polícia Lavajatista Federal, a parte lavajatista da Polícia Federal. Eis que, olha só, voltaram aí os vazamentos seletivos. E vazamentos sempre aos mesmos jornalistas ali da Globo. Se você vê a coluna da Malu Gaspar, que deve estar em êxtase aí nas últimas 24 horas, são vários vazamentos. Eu li, está inclusive no site do Plantão Brasil, quem quiser, plantãobrasil.net, a íntegra da decisão do André Mendonça, que tem dezenas de páginas. Lá tem vários trechos de conversa, tudo mais. Porém, sai na coluna da Malu Gaspar, do Lauro Jardim, de outros jornalistas aí lavajatistas, saem trechos que não estão na decisão do André Mendonça, trechos que são vazamentos da Polícia Federal. O quê? Vazamentos, novamente, seletivos, só para pegar quem eles querem da maneira que eles querem. Então voltou esse modus operandi. E alguns vão falar, mas Thiago, prendeu o bandidão, pelo menos. Pois bem, vamos lembrar que quem está acompanhando o Plantão Brasil, principalmente quando eu falo desse caso e do caso do INSS que se cruzam nos últimos tempos, vai saber, eu falei aqui sobre o caso do INSS, falei que provavelmente aconteceria o mesmo em algum momento no caso Master, que é, o André Mendonça prendeu o chefão do caso do INSS, que é o careca do INSS, foi preso. E aí saiu até matéria, eu mostrei uma aqui na CNN, mas saíram em outros veículos, em outros momentos depois da prisão dele, que o André Mendonça quer uma delação contra o Lulinha. Ou seja, não é que ele quer uma delação para saber como foi o caso, quem recebeu, quem não recebeu. Lembrando que o careca do INSS é um bolsominion raiz. Bolsominion raiz. Ele foi um daqueles panacas que acreditaram numa fake news da extrema-direita na época da campanha, de que se todo mundo doasse R$1 para a campanha do Bolsonaro, ia superar ali 100 milhões de doações e aí ia provar que a urna é fraudada. Aí ele doou R$1 para o Bolsonaro. Ser bolsominion raiz, dos mais estúpidos. Você vê que o cara, para ser bilionário roubando dinheiro público, não precisa ter muita inteligência. É só ser esperto para roubar mesmo, mas estúpido. Pois bem, e aí as matérias dizem, que é a delação contra o Lulinha. Agora, assim que foi preso o Vorcário, saiu na coluna do Lauro Jardim, que também deve estar em êxtase nas últimas 24 horas. O que é aí o André Mendonça é uma delação dele. O André Mendonça quer uma delação dele contra quem? Contra o Ciro Nogueira, que era colega do André Mendonça? Dificilmente. Contra a Flávia Arruda, que também era colega do André Mendonça, como ministra do Bolsonaro? Dificilmente. Ele vai querer encaminhar a investigação para o outro lado. O problema é que está difícil. Está muito difícil, porque os contatos que o Vorcário tinha no celular dele são contatos só de gente de direita, extrema-direita, ou eu falo direita, mas a imprensa chama de centrão, né? Hugo Mota, o próprio Ciro Nogueira, Campos Neto, aí fica bem difícil. Inclusive aí, pelo que foi divulgado aí da decisão do André Mendonça, lembrando, a Polícia Federal investiga, acha um monte de coisa, ele compila ali o que não é tão ruim ali para o bolsonarismo e toma a decisão. Imagina o que não veio à tona, que a Polícia Federal não colocou no relatório, porque não achou importante, né? São lavajatistas, e imagine aí o que não tem contra esse pessoal. Já provavelmente era para estarem presos aí, vários bolsonaristas. Mas ok. O fato é que o Procurador-Geral da República, ele sempre quando a Polícia Federal pede a prisão, o STF manda para o PGR. E o PGR, ele dá ali o seu parecer. Ele falou, olha, o Vorcário está em domiciliar e a prisão dele não é urgente nesse exato momento. Por que não é urgente nesse exato momento? Porque ele está sem poder contactar com outras pessoas, nada indica pela investigação que ele descumpriu as medidas cautelares e ele solto, ele pode ir ao Congresso Nacional. O Vorcário foi convidado para ir, aí é que você vê o plano do André Mendonça, tá? O Vorcário foi convidado pelo Renan Calheiros para ir na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Antes, ele foi convocado para ir na CPI do INSS. Ali,
ele responderia perguntas sobre os planos ali de créditos consignados do Banco Master. Esse era o escopo. Qualquer outra coisa ele não precisaria responder, já legalmente. Porém, o André Mendonça falou que ele não precisava ir e que ele não precisava responder nem sobre isso. Aí ele não foi. Ok. Só que, na semana passada, o Vorcaro deixou saber aí, interlocutores, que eu vou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E se eu não puder ir até Brasília, se não der para eu ir até Brasília, eles podem vir aqui em São Paulo e falar comigo. E o Renan Calheiros já estava vendo como se encontrar com o Vorcaro, a comissão se encontrar com ele, fosse ali num hotel, né? Vários hotéis têm ali sempre uma sala grande de conferências, né? Então, numa sala dessas de algum hotel grande ali perto da casa do Vorcaro, né, que ele está em domiciliar, é mais fácil a polícia escoltá-lo até um hotel. O hotel já tem segurança, né? Aí ficaria a Polícia Federal, ficaria difícil ali uma fuga dele ou alguma coisa contra ele. Tá. Nisso, o André Mendonça, a Polícia Federal, o Lava Jatista, vai na hora e fala: prende o cara agora. Prende o cara agora, mano. Esse cara já falou que vai na comissão ali. Na Comissão de Assuntos Econômicos, ele ia falar sobre o Banco Master. E ele indicou ali, interlocutores, que eu vou falar sobre um monte de gente, vou abrir a boca. Tô me ferrando aqui sozinho, vai cair todo mundo comigo. Aí, o que aconteceu? Não, então prende. Ele preso agora, podem muito bem fazer o sistema lavajatista. Que, você vai falar sobre Ciro Nogueira, sobre Campos Neto, vai continuar preso. Porque agora tá preso. Agora ele tem que falar o que a Polícia Federal Lavajatista quer que ele fale. É isso. A única chance disso não acontecer é se o Procurador-Geral da República tentar fechar um acordo de delação premiada com ele. Porém, esse acordo tem que ser chancelado por quem? Pelo André Mendonça. E aí, se a Procuradoria tenta fechar um acordo de delação premiada, em que o cara vai delatar o Campos Neto, o Hugo Mota, o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, vamos supor. Já acho difícil a PGR ir num escopo tão grande, mas vamos supor. O André Mendonça fala, não. E como o acordo é sigiloso, a gente nem fica sabendo do que ele falou ali no acordo. É isso, e a Polícia Federal Lavajatista não vai vazar. É mais ou menos esse o plano aí do André Mendonça, é salvar os seus ex-colegas de trabalho bolsonaristas e ver se consegue agora, porque não estava conseguindo, e o relatório mostra ali, não estava conseguindo, levar a investigação para o lado que ele e que a imprensa lavajatista querem. Ou alguém acredita que Malu Gaspar é uma senhora de esquerda que está super aí comprometida com a lisura e com o dinheiro público, etc. Se fosse, ela não defenderia o Flávio Bolsonaro dia sim, dia também, né? Vamos lembrar bem disso. Aí, os trechos vazados pela Polícia Federal dizem o seguinte, que o Vorcaro tinha um sicário, é um cara que fazia ali o trabalho sujo para ele. Esse sicário foi preso. Esse poderia fazer também uma delação ou falar muita coisa. Só que, de repente, na sede da Polícia Federal, não foi presídio, sob custódia da Polícia Federal Lavajatista, o cara, abre aspas, tentou tirar a própria vida com uma camisa que ele estava usando. Aí você fala, o quê? Imagina, você pega essa camisa aqui, dobra assim, faz assim, nem sei como fazer isso. Na cela da Polícia Federal, você fala, peraí. Isso lembra até o caso Vladimir Herzog e o caso do Epstein. São dois casos aí bem notórios. O Herzog aqui, vou até procurar aqui em tempo real a imagem que aparece, a foto dele, de um cara que se enforcou. Não se enforcou, mas dava para ficar em pé aqui. Depois foi comprovado aí que ele foi assassinado. Mas olha, a ditadura militar na época, os policiais ali, não tentaram nem disfarçar, não tentaram nem colocar a corda um pouquinho mais para cima e tal. Não, ele aqui, a cadeira não tá nem virada assim para falar que não, ele subiu na cadeira e não, o cara se enforcou e ficou agachado assim, fazendo força assim para baixo. O caso do Epstein também, a mesma coisa, o Epstein teria aí se enforcado e hoje 99,9% de que ele tá vivo, tá? Teria se enforcado também com as roupas da cadeia. E as fotos mostram essas roupas rasgadas. Você não consegue se enforcar com uma roupa, com um tecido que é tão fraco que você consegue rasgar. E aí, vários estadunidenses falaram lá, olha, esse tipo de tecido, essa roupa laranja de presidiário dos Estados Unidos, é feito para evitar esse tipo de coisa. Ele é feito para ser fácil de rasgar, ser bem vagabundinho mesmo, que aí eles podem comprar outro quando rasga e tal, é bem barato, e exatamente para um presidiário não pegar, fazer assim e matar o outro, porque lá tem muita briga nas prisões, assim como em qualquer lugar do mundo. É feito para isso. Como é que o cara conseguiu se matar? Aí você fala, que coisa, né? Aí agora, de repente, o cara que era o homem-bomba, que era o único que poderia sair do controle ali do Vorcaro e do André Mendonça, desse pessoal, que era o sicário, tá, o quê?
tá morto. Segundo a Polícia Federal, ele morreu. Aí depois o hospital falou que não tá morto. Aí a Polícia Federal falou, como assim? Aí o hospital falou que ele tá em quadro de morte cerebral. Pô, morte cerebral morreu, né? Tá lá por aparelho. O seu cérebro morreu, acabou. A não ser que apareça um vídeo desse cara dando uma de MacGyver. MacGyver é uma série antiga aí que o cara pegava lá um isqueiro e o isqueiro virava uma bomba atômica. A não ser que apareça um vídeo desse cara dando uma de MacGyver, fazendo lá coisas mirabolantes para conseguir ali se enforcar, tudo indica que foi queima de arquivo dentro da sede da Polícia Federal, talvez cometida por policiais. Fala o quê? Aí você vê, pô. Então, ao mesmo tempo, você vê que o plano do André Mendonça foi prender o Vorcaro agora, não uma semana atrás. Por quê? Porque ele ia falar ao Renan Calheiros tudo. Agora ele é preso, não vai falar. Dificilmente o Renan Calheiros vai conseguir ali uma permissão para o Vorcaro sair da prisão para falar com ele. Dificilmente vai conseguir ali uma permissão para a comissão de assuntos, vários senadores entrarem no presídio e escutarem o Vorcaro. Mas muito dificilmente. Mas põe difícil nisso. Ainda mais pelo fato de que ele estando preso, vai ser feito o método lavajatista, que é, olha, se você começar a falar o que a gente não quer, você vai ficar preso para sempre. Que era esse o método lavajatista. Inclusive, os procuradores da Lava Jato ameaçavam lá os executivos. Lembre-se, muitos eram inocentes na Lava Jato, tá? Muitos eram culpados, eram bandidões, como é o Vorcaro. Muitos eram inocentes. E mas falava, ó, se você não for por esse lado aqui, você vai ficar preso. E a gente ainda vai prender seus familiares. E aí prendiam e faziam até que delatassem alguém de esquerda. Era isso. Tudo indica aí que é o plano do André Mendonça. O Procurador-Geral da República foi contra esse plano, você vê aí que ele não quis. E aí começaram vazamentos seletivos. Por exemplo, um trecho da decisão do André Mendonça cita, sem contexto algum, eu li a página, li as páginas anteriores, li tudo, sem contexto algum, que o Vorcaro estava pagando ali alguns jornalistas, mas não cita quem jornalistas são. Eu falei, por que o André Mendonça coloca isso no meio da decisão ali solto? E não cita quem são os jornalistas. Pô, se a Polícia Federal já quebrou os sigilos, você pode falar, ó, ele pagou o jornalista tal, ele pagou o veículo tal. Numa das conversas, ele cita o DCM, que deve ser o Diário do Centro do Mundo. Ok, aí a Malu Gaspar já chegou com um monte de conversas que não está no relatório, conversas que estavam onde? No relatório sigiloso da Polícia Federal, ou seja, vazamentos seletivos. Acusando o DCM de ter negociado com o Vorcaro para retirar matérias do site. Aí ela até dá o nome de 2 matérias, diz que ele enviou o link das matérias ali o Vorcaro mandou o link das matérias pro sicário dele, falou que não sei quem ia pagar e tudo mais. Por que isso não está no relatório da André Mendonça? Se tinha jornalista recebendo dinheiro para ajudar o Vorcaro, por que esses jornalistas não estão presos também? E não falo do DCM, não. Por quê? Porque foi comprovado aí, essa parte está no relatório com um contexto, que ele pagou 2 milhões para o dono de um site chamado O Bastidor, e eu lembro bem, porque isso foi bem no final do ano, e na época eu falei, ó, tem uma parte aí da imprensa, fora os que estão aí com fake news pro Alexandre de Moraes, tem uma outra parte da imprensa que está defendendo o Vorcaro. E no caso era um site O Bastidor, que é de um jornalista bem famoso, recebeu 2 milhões para fazer várias matérias defendendo o cara. Por que o jornalista não foi preso, esse cara aí? Se ele está recebendo 2 milhões, era o quê? Dinheiro público roubado. Porque nenhum dinheiro do dono do Banco Master era dinheiro lícito, dinheiro ali dele mesmo. Não, tudo era dinheiro público roubado, que vamos lembrar, ele roubou ao lado do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, do governador do Distrito Federal, do governador de São Paulo, do prefeito de Maceió, de alguns prefeitos do interior de São Paulo, do governador do Amapá, todos eles, tá? Todos de extrema direita, todos do PL ou do União Brasil, todos, ou do Republicanos, todos eles. Nenhum desses prefeitos ou governadores que, abre aspas, investiram, ou seja, roubaram dinheiro junto do Banco Master, nenhum deles era do PT, nenhum deles era do PSB, por exemplo. PSB ainda é um partido de centro ali com um pé na direita, um dedinho na esquerda e um pé na direita, mas vamos dizer centro. Do PDT ainda, que se dizia esquerda, mas hoje em dia está mais para o centro-direita. Nenhum deles é desses partidos, é só partido de direita mesmo, direita, ou extrema-direita, como é a União Brasil e o PL. Você fala, pô, que coisa, né? Veremos aí o que vai acontecer nas próximas semanas, mas o fato é que o Procurador-Geral da República está indo para cima do André Mendonça agora, tá? Porque ele percebeu, o plano do André Mendonça é esse, é agora tentar uma delação de tal maneira, só que não vamos deixar. O diretor-geral da Polícia Federal também percebeu, provavelmente deve estar arrependido do relatório que ele fez, que o relatório fez com que ele perdesse acesso às investigações. Aí você fala, que coisa, né? Que coisa.
caíram no conto da Malu Gaspar. Malu Gaspar e o Lauro Jardim que estão em êxtase, por quê? Porque saiu também na decisão do André Mendonça que esse sicário aí do Vorcário recebia ordens dele de, tem que moer. Ele tinha uma empregada doméstica que, segundo aí as conversas, ela o estava ameaçando não se sabe de quê. Ele falou, tem que moer ela, puxa o endereço e tudo dela e tal. Não se sabe, porque a decisão dele não diz, a Polícia Federal também não diz, ninguém diz o que aconteceu. Quem é? Chama Daiane. Não se sabe. A imprensa também não foi atrás. Moeram ela, mataram ela, fizeram alguma coisa com ela? Não se sabe. Aí, um trecho da decisão diz que ele queria forjar um assalto contra o Lauro Jardim e quebrar os dentes dele, e bater nele. Aí o Lauro Jardim agora está em êxtase. Falou, olha só, saíram os jornalistas da Globo como os heróis do caso. Você fala, que coisa, jornalistas da Globo, lavajatistas, agora são os grandes heróis. Exaltados aí até por parte da esquerda agora. O herói do dia é o Lauro Jardim e a Malu Gaspar, dois aí que estão para serem presos pelo Alexandre de Moraes, porque vazaram dados sigilosos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Para quê? Para reforçar narrativas do bolsonarismo. Eles falam, que coisa. E agora esses dois são os heróis. Você vai ligando os pontos, você vai falando, tem muita coisa nebulosa nesse caso, mas tem muita coisa ali que não deixa margem de dúvidas de que há um plano golpista em ação e de que há aí agora o diretor-geral da Polícia Federal e o procurador-geral da República tentando pelo menos conter um pouco esse plano. E aí tem gente como Renan Calheiros, usando aí o fato dele ser presidente da comissão, que também está tentando conter o plano golpista. Tem gente aí que estão tentando conter o plano golpista. E tem gente que está igual barata tonta, sem saber o que fazer. É isso que está acontecendo neste exato momento aí, 2026. Peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e falou!